Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Clube do Livro Espírita. Hoje nós começamos o estudo de um novo livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro é do espírito Hermance Dufour e psicografia do médium Vanderlei Oliveira. Mas antes, como de costume, nós faremos a leitura da nossa página inicial, que continua sendo do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E hoje nós temos o capítulo 20, intitulado Hábito. Os nossos hábitos diários, hábitos de rotina. E é muito importante esse capítulo, é importante que nós prestemos atenção, porque é muito relevante acerca da nossa renovação moral. Então, Emmanuel fala o seguinte: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E, em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formarmos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. Caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente para cair, sufocados ou inquietos, nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, como que despendesse longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza. Altera os padrões da moda moral em que a violência da altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há inúmeros milênios.
contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é, res- é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a ego... e o nosso amor sabe a egoísmo pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Você, Maria Silvia, pode, por favor, fazer a prece? Pois não. Queríamos pedir autorização para mais essa noite de estudo, com uma nova etapa de um livro novo, e que cada capítulo estudado seja um alicerce aprofundado no nosso ser, tentando fazer os caminhos que Cristo pregou de amor ao próximo, fortalecendo a nossa reforma a cada dia e ajudando nos trabalhos no caminho do bem. Graças a Deus, estamos aqui e damos início ao nosso estudo. Bom, então boa noite a todos. Hoje nós iniciamos mais um capítulo da nossa jornada de conhecimento no Clube do Livro Espírita. E hoje nós começaremos o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Para mim, esse livro é novo, mas ele realmente é um livro bastante novo, porque ele foi publicado em 2003. Então, tem apenas 21 anos. A médium é Hermance Dufour. Hermance Dufour, ela esteve conosco encarnada no século XIX, foi uma das médiuns de Allan Kardec no trabalho da codificação. E o médium que psicografou esse livro é Vanderlei Oliveira. Vanderlei Oliveira ele é um terapeuta da educação emocional, ele é um terapeuta holístico, trabalha a questão da harmonia interior, do autoconhecimento, essa proposta de nova condução de vida que a doutrina espírita nos propõe e pessoas espiritualizadas já vêm trabalhando isso há algum tempo. Então, nós percebemos que esse livro ele é todo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 17 do Evangelho, que nos traz essa chamada para o nosso esforço do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento através do autoconhecimento. E esse capítulo de hoje, ele vem nos chamar a atenção para isso. Mas antes disso, nós vamos refletir um pouco na introdução, que é um texto de Hermance Dufour. Mas nas primeiras páginas, o autor espiritual nos coloca esse trecho
da Epístola de Paulo aos Romanos, que fala um pouco sobre cada um de nós. Quando nós já sabemos o que devemos fazer, mas ainda fazemos errado. Por quê? Porque demanda muito esforço. A transformação íntima, ela demanda muito esforço. Apesar do conhecimento intelectual adquirido, essa transformação moral, ela é muito trabalhosa. Ela requer uma vontade íntima de cada um de nós muito grande para que nós saiamos da zona de conforto, que nós falaremos mais adiante, e iniciarmos essa transformação. Paulo de Tarso, por exemplo, era um homem com um conteúdo intelectual muito vasto, que ele trazia, inclusive, de outras encarnações. E quando na estrada de Damasco ele foi chamado por Jesus para segui-lo, ele fez naquele momento a transformação de crer no Senhor, porque ele era um homem de muita fé. Ele acreditava no mesmo Deus que nós acreditamos. Então, não tinha essa dificuldade. Só que naquele momento, vendo toda aquela luz, todo aquele amor que Jesus até hoje emana para todos nós, ele se transformou. Ele resolveu seguir o caminho cristão. Só que seguir Cristo dá muito trabalho. Não é uma tarefa fácil. Seguir Cristo não é apenas você ter uma base intelectual. Ah, eu já li o livro dos Espíritos 500 vezes, eu já estudo o Evangelho 365 dias por ano. Sim, mas você vive isso? Essa é a grande questão. Nós realmente nos esforçamos para viver isso? Porque percebam uma coisa: se todos nós estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações, nós temos débitos a serem saldados aqui. Porque se fôssemos espíritos puros, estaríamos em outros planetas. Então, se nós estamos aqui, é porque sim, ainda somos endividados. Não tem problema nenhum nisso. A questão é, a proposta desse livro é você olhar para si, perceber as suas imperfeições e começar a se transformar, que foi o que Paulo fala aqui, porque não faço o bem que quero. Ele já sabe o que ele deve fazer, mas o mal que não quero, esse eu ainda faço. Nós fazemos isso todos os dias. Por mais que nós nos esforçamos, a gente dá uma escorregada e não tem problema nenhum nisso. A gente não precisa ficar se martirizando, se chicoteando, mas a gente também não pode deixar a barba de molho e falar: ah, não, eu já estou no esforço e tem aquela, como dizem, a síndrome da Gabriela, faz a coisa errada no dia, em um dia, no outro dia continua fazendo aquela coisa errada e a pessoa não se modifica. O que que acontece no meio disso tudo? As pessoas vão se afastando, porque se você caminha com um grupo, né? Um grupo reencarnatório, estamos todos reencarnados e hum, fizemos o nosso comprometimento no plano espiritual de seguirmos juntos para nos auxiliarmos mutuamente. Mas uns se esforçam mais do que os outros e os outros não querem nada. Não que as pessoas parem de ajudar o outro, só que não vai ser com todo aquele, não é bem carinho a palavra, mas vão seguir sempre um passo atrás, porque não estão se esforçando para seguirem sempre na mesma linha, no mesmo caminhar. Então, é isso que a gente tem que se esforçar. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, isso está em Obras Póstumas, quando Allan Kardec foi organizar as mensagens recebidas para o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele saiu de Paris, se recolheu numa vila afastada,
para ter mais contato com a natureza, para se conectar melhor com o divino, com Jesus, porque o Evangelho ele é um livro muito especial, porque ele é o manual de conduta dos cristãos, ele é o nosso manual de conduta. Uma coisa que nós temos que ter certeza nesse estudo desse livro é que todas as vezes em que nós formos estudar um capítulo, porque os capítulos são relativamente pequenos, o Evangelho precisa estar do nosso lado para a gente ler o capítulo, o item do Evangelho, do capítulo 17, que diz respeito, senão a gente vai ficar perdido. Então, esse nosso livro será um estudo evangélico. É uma oportunidade única que cada um de nós terá para um passo nessa condução de luz. É uma oportunidade de autoiluminação para cada um de nós. E a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos proporciona essas ferramentas para a nossa transformação íntima. Mas nós precisamos ter vontade, perseverança para fazer essa transformação em nós, porque quem pensa que vai transformar o outro é orgulhoso, porque ninguém transforma ninguém. A nossa vontade, através da nossa vontade, da nossa perseverança e do nosso trabalho, nós nos modificamos. E olha que dá trabalho a nossa modificação, porque nós somos orgulhosos e egoístas. Ainda somos, uns mais, outros menos. Muitas vezes o nosso endurecimento de nos acharmos melhores do que os outros por causa de títulos terrenos faz com que nós percamos a oportunidade de evoluir um pouco mais. Então, esse é o alerta desse livro. A gente não precisa sofrer para se transformar, mas a gente precisa despertar. E muitas vezes esse despertar causa uma dor. E essa dor é benéfica. É como se fosse um remedinho que vai lapidar as feridas que ainda, aqueles pontinhos pretos que ainda estão no nosso campo perispiritual. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é todo baseado no Sermão da Montanha. E a espiritualidade inspirou Allan Kardec nesse livro que ilumina quem deseja ser iluminado. Não basta ler, gente, o Evangelho. É preciso se debruçar, estudar, buscar a compreensão e fazer aquela pergunta: o que que esse texto diz respeito a mim? O que que eu preciso aprender lendo, refletindo sobre isso? Então, Reforma Íntima Sem Martírios foi baseado no Evangelho, principalmente no capítulo 17, Sede Perfeitos. Nesse capítulo, nós vemos os caracteres do homem de bem, que é o que todos nós queremos ser, homens de bem. Por isso que a gente reencarna, passa pela reencarnação com várias oportunidades de evolução. A gente se compromete com várias coisas no plano espiritual. Chega que muitas vezes a gente segue outros caminhos, mas aí nós temos a oportunidade de voltar para o plano espiritual e de depois retornar para a Terra. E hoje nós vamos, nessa introdução, Hermâncio Dufour trouxe o item 8, que é um item que fala sobre a virtude, nos convida a essa reflexão da virtude. E Kardec, nesse texto, A Virtude, quem escreveu esse texto foi François-Nicolas Madeleine, em Paris, em 1863, que fala assim: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Nós ainda não somos o homem de bem de acordo lá com a questão 918 do Livro dos Espíritos, mas nós já estamos caminhando, nós já estamos na estrada
que é ser bom, caridoso, laborioso, trabalhador, moderado, modesto. São qualidades do homem virtuoso, mas, infelizmente, são acompanhadas de pequenas enfermidades morais que desornam e as atenuam, que foi o que nós falamos. Quantas vezes nós não controlamos os nossos impulsos da vaidade, da sexualidade desenfreada, desequilibrada, da comilança e etc, etc, etc. É difícil, a transformação é difícil. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. É o nosso Mestre Jesus. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla que mestre é só Jesus. Enquanto nós ainda tivermos esse hábito de bajular encarnados, nós cairemos nas mesmas armadilhas. Isso é um, um despertar para cada um de nós. Não existem deuses encarnados. O único Espírito perfeito que esteve entre nós foi Jesus. Outros espíritos se esforçaram, trabalharam, nos trouxeram bons exemplos, mas o modelo que Deus enviou para nós, o nosso irmão mais velho, foi Jesus. Então a gente precisa virar a chave, acordar, porque Jesus é o governador do nosso planeta. Então, Allan Kardec comenta nessa questão 625. Para o homem, para nós, até hoje, porque, vejam, a doutrina espírita, ela não está atrasada, ela não envelheceu, ela é muito atual. Para quem estuda a codificação, mas estuda de verdade, não só passa o olho na codificação, não percebe quão atual a doutrina espírita ainda é. Salvo as questões científicas que já avançaram, e Kardec já tinha nos alertado sobre isso, a questão filosófica e moral, elas são atualíssimas. Então, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Só Jesus. Então, amigos, vamos parar com essa questão de ficar bajulando trabalhador espírita encarnado. Se a pessoa faz bem as palestras, é porque ela se esforça, e a gente nem imagina quanto aquela pessoa se esforça intimamente para ser disciplinada, para reeducar os seus sentimentos. Então, até a bajulação faz mal para aquele que está lá nos púlpitos, na mediunidade. Ao invés de bajular, a gente tem que se esforçar em orar. Então, Deus oferece em Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, Jesus estava em contato direto com Deus. Vejam, quando nós oramos diretamente a Deus, outros espíritos que não são Deus nos respondem. São os nossos mentores, nossos espíritos familiares, espíritos mais evoluídos do que nós. Espíritos mais evoluídos do que nós. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, aí é que nós estávamos falando dos falsos profetas, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida e da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuísticas para servir às paixões e dominar os homens. Muitos irmãos da seara espírita estão em queda com isso.
porque se deixam se envolver pelas coisas do mundo, pela vaidade. Então, vamos ver aqui alguns conceitos sobre a reforma íntima. Afinal de contas, essa nossa jornada de conhecimento desse livro é a reforma íntima, essa reformulação de hábitos, mas sem martírio. Essa é a nossa proposta. Então, o que é reforma íntima? É uma construção de valores visando a solidificação de qualidades eternas. Vejam só, solidificação de qualidades eternas. Então, tem a ver com a questão moral, com as virtudes que nós podemos desenvolver através do nosso esforço contínuo quando encarnados. É uma proposta de plenitude e não de derrotismo. Ninguém reencarna para sofrer, ninguém reencarna para ser derrotado. Nós reencarnamos para sermos felizes, para aprendermos alguma coisa, para evoluir. Reforma íntima é fazer mais luz para varrer as sombras. Muitos, porém, acreditam que a luz se faz extinguindo as sombras. Não. Para fazer luz, nós precisamos trabalhar coisas boas em nós. Porque quando nós fazemos coisas boas, nós estamos nos iluminando, iluminando aqueles que estão conosco. Reforma íntima é a formação do homem de bem. E não se trata de deslocar vícios e colocar virtudes. É dada a importância às imperfeições nos ambientes, é dada muita importância às imperfeições nos ambientes da doutrina, quando deveríamos falar mais das virtudes do homem de bem. Vejam, nós somos filhos de Deus. Então, nós temos o DNA divino. Nós sabemos que na nossa constituição, tanto do corpo físico que está emprestado para nós, mas da nossa composição espiritual e perispiritual, existe o fluido cósmico universal, que é de Deus. O fluido cósmico está em tudo, inclusive na nossa composição espiritual. Então, nós temos esse DNA divino em nós. Sendo assim, nós temos as virtudes em nós, só que elas ainda estão adormecidas. Elas ainda estão adormecidas. E através das oportunidades das reencarnações sucessivas, nós podemos despertar, trabalhar essas virtudes. Geralmente, nos ambientes espíritas, se fala muito dos vícios, mas quase nunca nas virtudes, como se fosse uma questão muito difícil de se chegar nas casas espíritas. Certa vez, na antiga casa espírita que eu frequentava, eu ouvi uma pessoa falando assim: Deus está aqui e nós estamos aqui. Estamos muito longe, Jesus, perdão. Jesus está aqui, nós estamos lá embaixo, nós estamos muito longe de Jesus. Gente, se Jesus é nosso modelo e guia, e ele veio até a Terra, ele reencarnou aqui nesse planeta de provas e expiações, numa época bruta, endurecida, foi por amor. Jesus é o mensageiro de Deus, ele nos ama. E se ele é nosso modelo e guia, eu me esforço todos os dias para ser uma pessoa virtuosa para me aproximar dele. Então, eu pessoalmente, eu não me sinto assim, coladinha com Jesus, mas eu me esforço muito diariamente para segui-lo. Cada dia que passa, à medida em que eu me instruo e busco olhar para o meu próximo com amor, cada vez mais eu estou me aproximando dele. Porque esse mesmo Jesus falou para nós: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Reforma íntima é um processo libertador da consciência. Como é que eu liberto a minha consciência? Eu vou libertar minha consciência inicialmente pela potencialidade intelectual. Então, para eu saber
quais são os caminhos que eu devo escolher para me melhorar intimamente, eu preciso inicialmente conhecê-los. E para fazer isso, eu preciso me esforçar, eu preciso estudar. É isso que nós estamos fazendo aqui há 14 anos no Clube do Livro Espírita, trabalhando essa nossa potencialidade intelectual para trilharmos caminhos mais libertadores, para sermos melhores servos na seara de Jesus nesse planeta. Não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo pelo domínio natural da voz divina que ecoa em nossa intimidade. Nós ainda somos imperfeitos, mas nós já enxergamos o nosso próximo com mais compaixão. Há 14 anos, quando nós começamos, há 15, 16 anos, quando começamos na casa espírita, o nosso olhar em relação ao próximo era diferente do de hoje. Mas nós podemos caprichar nisso, nós podemos fazer melhor, basta termos vontade de modificação. Reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção dos impulsos inferiores. É muito além disso. Torna-se urgente analisá-la como compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos autênticos valores na intimidade. Então, primeiro, para eu saber quais são os meus impulsos inferiores, eu primeiro preciso me conhecer. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos convida a essa reflexão de nós analisarmos todos os dias as nossas ações. Se nós fomos gentis, se nós fomos grosseiros, se nós realmente poderíamos ter feito alguma coisa melhor, como Paulo refletiu. Eu ainda não faço todo o bem que eu gostaria de fazer. Isso é uma reflexão do autoconhecimento. Se Paulo, que já detinha todo aquele conhecimento intelectual, e naquela vida como Saulo, Paulo, se esforçou em sua redenção, por que que nós, que já estamos em... Só Deus sabe quantas encarnações a gente está aqui nesse planeta, tentando melhorar, por que que a gente se acha tão bom que não pode sair da zona de conforto? Os títulos transitórios da Terra, eles passam. Eu não sou isso, eu sou aquilo, eu estou. Eu, nesse momento, estou Fernanda, nesse corpo feminino, mas eu sou um espírito imortal. Enquanto cada um de nós não se der conta disso, que está transitoriamente nesse planeta de provas, expiações, e de que é um espírito imortal, fica difícil essa renovação de hábitos. Então, apenas evitar o mal não basta. É imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. Todo o bem ao nosso alcance. Dentro das nossas limitações. A gente também não vai dar um passo maior do que a perna. Todo o bem dentro do nosso alcance. A reforma de profundidade exige devoção integral aos deveres da espiritualização, onde quer que estejamos, criando condições para vivências íntimas, vejam, condições para vivências íntimas que assegurem revoluções afetivas, revitalizadoras e motivadoras a rumos mais vastos na ação e na reação. É a criação de condicionamentos novos e elevados. É essa disciplina mental que nós devemos ter. Quantas vezes a gente convida alguém para alguma coisa, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, eu tenho vergonha. Isso é um condicionamento do fracasso, aquele que tem sempre o não. Não, não, não posso, não isso, não aquilo. É claro que a gente deve perceber em qual tarefa, com qual talento a gente pode trabalhar,
mas tem gente que nunca pode nada. Não pode fazer a caridade moral, não pode fazer a caridade material, mas quando tem festa é o primeiro da fila. Valores e crenças que tornem nossa vida mais pacífica. Lembrando que o nosso primeiro dever é conosco. A nossa vida, a gente vive num mundo de notícias, a todo momento nós somos bombardeados, mas nós escolhemos nos envolver nessa confusão ou não. Se eu sei que eu posso estar no meio de uma multidão com as pessoas orando, vibrando no bem, ou eu posso estar no meio de uma multidão ouvindo pancadão. É minha escolha. É sintonia mental, é a lei da atração. Quantas vezes nós percebemos, até nos estudos pela internet, quando é programa de fofoca, tá assim, ó. Agora, quando é um assunto de elevação moral, as pessoas não se interessam, porque você vai sair da sua zona de conforto. Imperioso que acendamos essa luz que promana da autocrítica, sem a qual não nos educaremos. Vejam, a autocrítica nossa, que seria o autoconhecimento, não é para a gente ficar se chicoteando, mas também a gente não precisa ficar se achando a melhor pessoa do mundo só porque faz uma caridade material ou uma caridade moral, porque faz um curso na casa espírita, ou seja, em qualquer segmento religioso. Mas o nosso dever é se tornar uma individualidade melhor, e para a gente se tornar uma individualidade melhor, a gente só é melhor quando não prejudica o outro, quando não dá dor de cabeça para o outro. E eu acho muito interessante essa imagenzinha de coisas que estão no meu controle, que é isso que importa. São as minhas palavras, minhas ações, meus erros. Meus erros. Eu errei. Hoje eu errei. Ontem eu errei. Ok. Deixa eu pensar em como eu posso fazer diferente para não cometer os mesmos erros. Será que a gente faz esse questionamento? Pisei na bola com meu marido. Pisei na bola com meu amigo. O que é que eu posso fazer? Pedir desculpa? Mas só desculpa basta? E aí chega depois da manhã, eu cometo o mesmo erro. A fazer essa autoanálise, essa autocrítica. As minhas decisões, meus esforços, meus sentimentos, meus pensamentos, que tudo se inicia com o pensamento. E isso, gente, é saúde mental, revisão de hábitos, autoconhecimento. E o que está fora do meu controle? Os problemas dos outros, os sentimentos dos outros, os erros dos outros. É aquela coisa, eu já dei 1000 chances para aquela pessoa. A pessoa continua naquele ciclo vicioso de não se modificar. Eu vou deixar de gostar daquela pessoa? Não. Mas ela também não vai fazer tão parte da minha vida como fazia antes. Porque nós temos que nos autopreservar também. Se o outro não quer se transformar, é um problema exclusivamente dele. Agora, o meu dever é me transformar. E à medida que eu busco essa transformação, eu sou capacitada para ser uma servidora melhor. Essa é a nossa meta. E dessa forma, nós iniciamos o nosso primeiro capítulo, esse primeiro capítulo chamado Dores do Martírio. Tem gente que não gosta nem de ouvir a palavra dor, que acha que no nosso planeta aqui, que é um planeta de provas e expiações, Deus não deveria permitir que ninguém sentisse dor. Um dia no curso, eu falei assim, gente, a dor é boa. Nossa, o que teve de gente que se pudesse me xingavam. Como assim a dor é bom? Não, gente, a dor é educativa. A dor é educativa. Vamos lá, a gente está no planeta de
provas e expiações, já caminhando, né? As dores já foram muito maiores do que no passado, nos séculos passados. É porque hoje o que a mídia vende é só coisa ruim, é só sofrimento, é só martírio. E nós, por invigilância, nos entregamos a esse martírio. Aí cabe a cada um de nós usar do seu livre-arbítrio de escolher melhor o que se consome mentalmente e materialmente também, os alimentos que prejudicam o nosso corpo também, que foi o que nós estudamos muito durante quase 2 anos no Psiquiatria Iluminada. Então, esse capítulo 1 é baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente no item 10, intitulado O Homem no Mundo. Esse item 10, ele foi escrito por um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Mais adiante, nós vamos encerrar o estudo de hoje falando sobre 2 parágrafos desse capítulo 10, que é um capítulo muito interessante. O capítulo 17 do Evangelho é um capítulo muito inspirador para todos nós. E, novamente, esse nosso estudo do Reforma Íntima Sem Martírios, ele obrigatoriamente deve ser feito com o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre ao nosso lado, porque é necessário. Nós trouxemos, para ilustrar esse capítulo 1, logo nos primeiros parágrafos, a zona de conforto que nós tanto falamos. Essa zona de aparente segurança e controle, né? A gente, quando fica na zona de conforto, tá lá naquela redominha, onde não existem problemas. Eu estou satisfeita onde eu estou, porque aparentemente nada me incomoda. Então, é um sentimento de aparente segurança e controle. E quando nós somos convidados à reflexão de nós mesmos, e na doutrina espírita, nós sempre ouvimos isso, para você se transformar, para haver a reforma íntima, você precisa sair da sua zona de conforto, e muitos não entendem o que é isso, porque muitos não querem sair, porque nem sabem, né, da sua vida cor-de-rosa, do não se importar com o próximo, do não querer sentir dor, do não querer enxergar o que está à sua volta, de só se importar com o seu umbigo, com a sua família. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita e começa a perceber que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, nessa humanidade do planeta Terra, e que outros planetas são povoados. Nós somos milhares, então a Terra, o planeta Terra, na imensidão do universo, é um grãozinho de mostarda, microscópio. Então nós somos pulguinhas, nós somos irmãos. E quando nós começamos a enxergar os nossos próximos, a gente começa a ir para a zona do medo, né? Que é essa falta de confiança, quando alguém convida assim, vamos na casa espírita tomar um passe, orar, fazer um tratamento espiritual, aí vem o medo, né? Porque é uma novidade, e a pessoa acha desculpa de não frequentar o curso, de não fazer o evangelho no lar, de alguém se intrometer quando vai fazer o atendimento fraterno, não quer ser afetado pela opinião do outro, porque não quer sair daquela zona de conforto. Mas aí a pessoa começa a abrir a sua consciência, né? Começa a estudar o livro dos Espíritos, fazer o culto do Evangelho em casa,
cria aquela conexão com o plano espiritual, começa a ser mais auxiliado ainda, porque todos nós somos auxiliados, porque todos nós temos anjos da guarda que nos auxiliam. E aí a gente já vai para uma outra zona, uma zona do aprendizado, que eu penso que nós estamos entre a zona do aprendizado e a zona do crescimento, uns mais, outros menos, que nós estamos lidando com os desafios e os problemas dessa vida. Estamos adquirindo novas habilidades, aumentando as nossas potencialidades de servir, estendendo a sua zona de conforto, sendo mais úteis na obra do Pai. E aí nós já temos propósito de vida, nós começamos a realizar sonhos, buscamos novas metas, conquistamos objetivos e enxergamos mais além. É quando Jesus fala: onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Aí, para cada um de nós, o tesouro é uma coisa diferente. O tesouro, para mim, é diferente do tesouro para vocês. Cabe também uma reflexão sobre esse tesouro. Essa pergunta, o que são as dores do crescimento e as dores do martírio, ela vai ser respondida durante o estudo do capítulo. Porque Hermâncio do Fo nos fala que não existe reforma íntima sem sofrimento. Mas martírio, o que é martírio? Aflição, angústia, é uma forma de autopunição. São penitências psicológicas que nos impomos, nós nos impomos, como se com isso estivéssemos melhorando. E a gente tem essa mania, né, de gostar de sofrer. Tem muitos que adoram. O problema aconteceu há 20 anos e a pessoa ainda fica remoendo aquilo, porque não superou. Mas se nós estamos no mundo de provas e expiações, ainda existe dor. Mas não precisa ser com martírio, com a pessoa se chicoteando. Ah, porque em 1985 eu roubei a bala da bolsa da fulana e está lá se punindo. Gente, vamos acordar, vamos amadurecer. Ninguém é mais criança. Nós somos adultos. Nós já estagiamos nessas zonas aqui, a gente já está na zona do aprendizado, na zona do despertar. Então, a gente precisa crescer. Nós sofremos, todos nós no planeta, sofremos quando nos afastamos das leis divinas. Quando não trabalhamos a nossa fé diariamente, a fé ela é trabalhada diariamente, porque todos os dias nós temos um testemunho de fé. Ele pode ser pequeno ou grande, nas pequenas e grandes questões na nossa vida. Daí nos sentimos, na maior parte das vezes, seguros e impotentes. Se eu, da forma que eu trato o desafio que aparece para mim, eu posso agir em conformidade com a lei de Deus ou não. É minha escolha. E esse complexo a gente traz das encarnações passadas. Por exemplo, um exemplo aparentemente bobo esse que eu vou falar para vocês. Eu tenho problema no estômago, gastrointestinal, vocês sabem disso. Aí me convidam para ir numa feijoada e eu chego lá como 3 pratos de feijoada, encho a cara de refrigerante, como sobremesa e tudo mais, mesmo sabendo que eu tenho intolerância à lactose, caio de cara no pudim. O que vocês acham que vai acontecer comigo? Eu vou passar mal. Eu que me martirizei. Por quê? Porque eu sabia que não deveria fazer aquilo. Isso eu estou falando da gula, que também é uma coisa que é desequilibrada, faz mal para a gente.
Agora imaginem nos nossos pensamentos e ações desregrados, desequilibrados, em palavras mundanas, em atitudes tóxicas, porque eu utilizei do meu livre-arbítrio. Então, durante as nossas etapas evolutivas, construímos intimamente o quê? Capas mentais, para convivermos bem uns com os outros, mas principalmente para desenvolver um propósito de vida, né? Só que essas capas mentais, elas podem ser muito perniciosas. Por quê? Porque nessas capas mentais eu construo, para mim, um eu ideal, que muitas vezes nos levam a crer sermos mais do que realmente somos. Uma defesa contra as mazelas que não queremos aceitar em nós mesmos. Quantas pessoas que, se utilizando dessas capas mentais, utilizam os títulos, utilizam o talento da riqueza, o talento daquele momento ser o chefe de um ou outro e utilizam de má forma. Então a pessoa acha que é muito mais do que ela é. Sabe o que que é isso? É o orgulho. É o orgulho. A melhoria íntima autêntica ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos interiores que instalam circuitos fechados e pane na vida mental. Então, quando eu tenho essa consciência, depois de sofrer, porque geralmente a gente cria essa consciência depois da nossa queda, né? Quando eu crio essa consciência, eu vou buscar uma ajuda. Então, vamos lá. Quando uma pessoa entra em estado de depressão, tem uma causa disso tudo. Tem uma causa para ter chegado a esse processo. Então, a pessoa toma consciência disso e pode ou não trabalhar para se melhorar. É o livre-arbítrio. Então, através dessa conscientização, eu posso mudar, ir transformando a minha rotina, se eu quiser. Eu achei interessante essa frase do Sócrates: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Eu ouço muitas pessoas dizendo: ah, eu sou uma pessoa multifuncional. Eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinho, porque eu limpo a casa, eu trabalho fora, eu cuido dos filhos, eu ainda malho, sou fit, faço dieta. Aí eu fico imaginando quão vazia é a vida dessa pessoa, daquelas pessoas que passam o dia inteiro tirando foto para colocar em redes sociais. Se vai na praia, tira foto. Se vai no baile de carnaval, tira foto. Se vai ali em Nova Iguaçu, tira foto. Se vai comer um pão de queijo na padaria, tira foto. Para quê, gente? Eu fico perplexa com a minha geração que não cresceu com isso. Porque a geração dos anos 2000 para cá, tudo bem, cresceu com isso, meados dos anos 2000 para cá, já nasceu com o celular na mão. Mas nós. E aí a mente fica intoxicada. A casa mental dessa pessoa entra em pane. E para chegar a essa conscientização de que deve se transformar, para sair dessa zona de conforto do mundo artificial em que nós vivemos, onde a pessoa às vezes não quer nem chorar, para tirar uma foto tem que colocar maquiagem ou então usar o filtro. Eu conheço pessoas que só publicam foto com filtro, porque não querem se enxergar como realmente são. Como é que essa pessoa vai chegar a essa conscientização de melhoria íntima?
Eu sei o que devo fazer, mas ainda faço errado. Não foi a reflexão de Paulo? Nós já sabemos o que devemos fazer, mas teimamos em fazer. Sabe o que é isso? É orgulho. E o pior, para os espíritas é pior ainda, porque nós já temos o conhecimento intelectual para a nossa transformação, mas a gente não quer sair da zona de conforto. É o que Hermance Dufour fala muito para nós nesse capítulo. O martírio é o excesso que nasce da incapacidade de gerenciar de forma equilibrada o campo das emoções, assumindo proporções e faces diversas de acordo com a personalidade de cada um. É aquilo que nós falamos agora há pouco no exemplo aparentemente bobo. Eu sei que eu não posso ingerir uma quantidade abusiva de alimentos, mas por causa da minha gula, eu vou e como tudo que eu vejo pela frente, porque eu sou rebelde, porque eu tenho dificuldade com a disciplina. Aí a gente se pergunta, como ajudar alguém que não quer mudar? Eu não posso ajudar alguém que não quer mudar. Eu só posso me ajudar. Se eu quero a minha transformação, e eu sei que eu não posso comer tanto, eu sei que eu não posso ingerir álcool, eu vou ser disciplinada com o que eu preciso para me transformar. Esse é o meu dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, é falado isso, que o primeiro dever, o nosso primeiro dever é conosco. Se eu não me cuido, se eu não me transformo, como é que eu quero ajudar o outro? Se eu nem me ajudo, se eu não faço esse trabalho de transformação. Mas aí, como eu tenho aquela minha capa, aquela minha máscara, eu me acho o máximo, porque o meu eu ideal fala, não, você é o máximo. Mas não é bem assim, gente. O que define a condição psíquica de martirizar-se é o fato de se crer no desenvolvimento de qualidades que, de fato, não estão sendo trabalhadas na intimidade. Eu estudo, eu tenho o conhecimento, mas eu não me esforço para trabalhar na minha intimidade, no meu psiquismo, em transformar a minha casa mental, a minha forma de agir diante dos desafios que aparecem na minha vida, porque eu não tenho poder de modificar a vida do outro, mas eu posso transformar a minha. O mundo pode estar um caos lá fora, mas se eu escolho entrar em conexão com os espíritos superiores através da prece, através da meditação, através do estudo que nós estamos fazendo nesse momento, eu escolho fazer isso. Eu escolho, é minha vontade, é o meu pensamento. São as dores impostas a nós mesmos pelas atitudes de desamor, quando acreditamos no eu ideal e negamos ou fugimos do eu real. Então, se eu sei que eu tenho dificuldade, por exemplo, quando eu tive o meu desequilíbrio mental em 2022, eu pedi ajuda, porque o meu ideal da pessoa que tinha conhecimento, trabalhadora da divulgação da doutrina espírita, e eu ouvi de várias pessoas: não, mas você está bem. Mas eu não estava. Aquele eu ideal que tinha o conhecimento, mas estava adoecido e precisou cair, precisou se desequilibrar para chegar a esse trabalho do eu real, ocorreu o quê? Uma dor, um sofrimento. Não foi com martírio. Por quê? Porque eu pedi ajuda.
poderia ter a aflição, poderia ser martirizante se eu não buscasse a ajuda. Existem pessoas que gostam de viver no martírio, aí é a escolha da pessoa, querer ficar aflita o tempo todo, é a escolha da pessoa. Por quê? Porque muitas vezes, pelo nosso orgulho, a gente se acha muito mais do que é, porque coloca o valor nas sensações do mundo material, se esquecendo que todos nós estamos aqui em processo de aprendizado. E não tem problema nenhum nisso. Eu quero me qualificar, eu quero qualificar esse eu real para me tornar uma servidora melhor na seara do Cristo. Eu não sou mais nem menos do que ninguém. Sou uma filha de Deus. Então, esse é o caminho. Geralmente, as dores do martírio decorrem de não querer experimentar as dores do crescimento. Porque crescer dói, gente. Quando nós nascemos, hoje em dia as crianças nascem mais com parto de cesárea, né? Mas quando nós nascemos e o médico tira a gente lá da barriga da mãe, a criança o quê? Chora, porque ela estava lá naquela zoninha de conforto, naquele quentinho da placenta, e de repente ela vem para esse mundo já ouvindo pessoas falando, sensações, cheiros diferentes, que ela chora, e depois, quando ela é acolhida no colo, ela tem a oportunidade, aquela oportunidade do recomeço. Então, quando a gente não quer experimentar as dores do crescimento, que é quando nós saímos daquela zona de conforto, quando não aceitamos a nossa imperfeição e preferimos negá-la, daí vem a aflição, daí vem o martírio, quando a gente se acha mais do que é. Aí a gente começa a fazer escolhas erradas, equivocadas. Porque quando nós aceitamos que somos imperfeitos, temos defeitos, sim, temos vícios, mas também temos virtudes. A gente não precisa ficar se autopunindo o tempo todo, não é essa a questão, mas é perceber que não, eu realmente sou gulosa, mas eu posso controlar esse vício da gula. Eu posso, tem problemas com desequilíbrio sexual, eu tenho esse problema com sexo, mas eu vou buscar ajuda e controlar esse vício do sexo. Se eu tenho problema com o cigarro, eu percebo que eu tenho o problema com o cigarro e isso faz mal para mim, como a bebida, isso faz mal para mim, para o meu corpo físico, para o meu corpo perispiritual. Daí a gente tem a opção de pedir socorro. Mas se eu nego essa imperfeição que habita em mim, olha, gente, eu não sou imperfeita assim, não, tá? Eu tô generalizando. Eu sou imperfeita, mas eu não tenho esses vícios todos, não. Eu estou generalizando para nós compreendermos que todos nós temos vícios e virtudes, mas todos nós somos imperfeitos e estamos nos aprimorando. Mas para nós nos aprimorarmos, primeiro a gente precisa aceitar essa imperfeição para trabalhar nisso para virar uma virtude maior ainda. Mas se eu negar esse problema que eu tenho, aí ela vai virar uma aflição. Aí vai vir um martírio, o excesso de sofrimento. As formas autopunitivas mais comuns são as maneiras que reagimos aos nossos erros. Como é que a gente reage aos nossos erros? A gente erra, sim. Aí vem o dia seguinte. Fiz bobagem, pisei na bola, magoei um amigo, magoei meu irmão, ou falei demais, né? Que atualmente as pessoas têm esse hábito, né, de falar demais. Se a gente controlasse mais a nossa língua e fizesse a terapia do silêncio, o mundo seria mais feliz. Então, muitas vezes a gente fala demais, fala sem raciocinar, sem discernir aquele nosso pensamento, age no impulso.
a verborragia. Então, isso também há de se disciplinar. A gente não precisa ser rebelde a esse ponto. Afinal, ninguém aqui é criança. As crianças que fazem isso agem por impulso. Nós somos adultos. Nós precisamos controlar isso, porque nós já temos o conhecimento. Falar demais não é engraçado. Rir alto não é engraçado. Fazer coisas vulgares não é engraçado. Falar palavrões não é salutar. Verbalizar palavrões em relação aos outros não é salutar. Então, nós temos que perceber como nós estamos reagindo. É para ficar se culpando o tempo todo? Não. É para refletir no que fez de errado e buscar a correção através do autoconhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, gente, é esse manual que nos convida o tempo todo. Chega lá para o outro, olha, eu errei, me desculpa. Aí o outro vai refletir sobre isso, se já foi a primeira vez, a 15ª vez que você fez isso. Aí existe a lei de causa e consequência. Muitos corações transformam o erro e a insatisfação com as suas experiências em quedas lamentáveis. Quantas pessoas, vou dar um exemplo aqui que é mais comum que a gente vê todo dia, vacilam no casamento, né? Tem casos extraconjugais, o casamento acaba, aí a pessoa se entrega a todos esses vícios, tóxicos, sexo, bebidas, desregramento de todas as formas. Ou nem termina o casamento, se casam não por amor, mas por motivos variados e acham tedioso o casamento, aí o próprio casal se entrega a todos esses vícios juntos. E a escola da vida nos convida sempre ao recomeço nos desafios da jornada, mas nós precisamos querer esse recomeço. Não adianta nós, como amigos, como parentes, irmãos, marido, mulher, o que for. Não adianta eu querer impor isso ao outro. Às vezes o outro precisa cair quantas vezes forem necessárias para compreender que ele precisa, de alguma forma, recomeçar. Muitos desencarnam e só vão recomeçar em outras vidas em situações difíceis. Não adianta a gente querer mudar a vida do outro se o outro não quer mudar, se escolhe caminhos equivocados. Nós podemos estender a mão, mostrar oportunidades, convidar. Eu sempre convido as pessoas, vamos estudar. Quantas pessoas eu convido para estudar? Vamos estudar. Mas aí as pessoas não querem, porque dá trabalho. Nós estamos aqui à noite fazendo um estudo no final do mês. Dá trabalho, é responsabilidade, é disciplina. A gente tem que ler o capítulo para compreender, porque eu não vou falar o capítulo todo aqui, para entender, para se esforçar, porque isso é bom para cada um de nós. Vai agregar valor à nossa evolução íntima, que esse é o nosso dever. Quando afirmamos que não podemos mais falhar, a gente está aqui na nossa jornada dessa reencarnação a caminho da evolução. Então, quando nós erramos, a gente pode fazer a seguinte afirmação: eu errei nessa situação, eu vou me esforçar para da próxima vez eu fazer de uma forma diferente. Mas quando eu afirmo não vou mais falhar, sabe, eu bato o martelo, não vou mais falhar, uma coisa endurecida, estou lá me escoteando, eu não vou mais falhar, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Nós atraímos para nós os inimigos do alto amor, e um deles é o perfeccionismo, uma das fontes de martírio que costumam dizimar a energia de muitos aprendizes da espiritualização. Vejam, você ser perfeccionista é aquela pessoa que
Tá lá, uma parede branca, tem um pontinho preto, a pessoa, ao invés de olhar a parede tá branca, tá bonita, não. Ela fixa toda a sua energia naquele pontinho minúsculo, sem apreciar o que está lá de bonito. Nós devemos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa aparência, nos alimentarmos bem, mas a gente não precisa ser perfeccionista, a gente não precisa ter um corpo perfeito. A gente deve estar apresentável, perdão, buscar sempre o melhor, sem ter esse excesso de perfeição, porque a perfeição, gente, não existe aqui. A gente nem sabe o que é perfeição. A gente nem sabe o que é perfeição. Daí a gente se lembra novamente, onde estará onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. O que é o tesouro para cada um de nós? Querendo se transformar, partem para um processo de não aceitação de si mesmos e de autorreprovação muito cruel, inclinando-se para a condenação. Eu vejo muito isso hoje na sociedade da forma estética, que você tem que ser magra, tem que ter o formato do rosto assim, a barriga perfeita. Então tá uma moda de abdominoplastia, que todo mundo faz. Depois eu só escuto as mulheres falando assim: ah, se eu soubesse que era isso que me causava tanta dor, eu não teria feito. Porque dizem que dói a beça. As mulheres fazendo preenchimento com coisas na boca, colocando silicone, não sei o que, nada contra. Eu não faria, porque uma cirurgia ela leva a riscos. As cirurgias, quando são realmente necessárias, ok, mas para estética, simplesmente para estética, porque a sociedade cobra isso de você, aí a gente tem que parar para pensar: será que vale a pena? Há alguns anos, várias mulheres estavam desencarnando em procedimentos estéticos com médicos que nem eram médicos, eram pessoas que diziam muitas vezes serem médicas. Então, muitas vezes, nós que nos colocamos em risco. A gente tem que se aceitar do jeito que é. Claro que a gente pode se transformar fisicamente, pintar o cabelo, cortar o cabelo, colocar uma maquiagem, mas tudo na nossa vida deve ter um equilíbrio. Se a gente quer evoluir moralmente, através da parte intelectual, até nisso a gente tem que fazer com parcimônia. Eu não posso querer fazer 10 cursos, depois desse para tudo que nós tivemos há 4 anos, virou moda cursos online. Tem gente que fazia 5, 10 cursos em um mês. O que você aprende nisso? Não aprende nada, gente, porque você é tanto conteúdo que a mente fica cansada, você não absorve nada. Se você perguntar para a pessoa o que você entendeu disso, ela vai olhar: achei bom, porque o excesso, nada em excesso é bom. Então a gente precisa buscar um equilíbrio para essa transformação e não ficar se cobrando. Não é porque o outro faz curso disso e faz curso daquilo que você tem que fazer. Não é que o outro corta o cabelo, ou pinta o cabelo, ou coloca silicone. Não é porque o outro vai viajar que você também tenha que viajar. Então a gente não precisa ficar se condenando o tempo todo, ficar querendo chegar numa coisa que não precisa. Cada um de nós tem o seu processo evolutivo diferente, porque nós somos individualidades. Nós somos diferentes. Nós podemos ter objetivos iguais, que é a nossa evolução. Mas a evolução para cada um de nós é diferente, porque o nosso pretérito é diferente, a nossa bagagem moral que nós trazemos conosco, a bagagem moral, intelectual é diferente, a gente não sabe. Por isso que é necessário o autoconhecimento, que trará essa percepção do que nós podemos modificar em nós, com carinho, com cuidado. Eu não preciso, eu vejo muito isso na casa espírita. As pessoas veem uma pessoa com boa vontade, já querem que a pessoa execute várias tarefas ao mesmo tempo. E não é isso, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter caridade conosco,
ter um tempo da semana para o nosso autocuidado, cuidar da nossa alimentação, tomar água, meditar, ver um programa bom na televisão, por que não? Ler bons livros, mas tudo com parcimônia. Ah, eu quero fazer um curso? Vou fazer um curso. Mas não precisa fazer 10, 20. Não precisa fazer o curso da moda porque todo mundo está fazendo, aí às vezes se endivida, gasta um dinheiro que não tem, aí depois fica desesperado, fica se martirizando. Ai, meu Deus, por que que eu me endividei dessa forma? Então a gente precisa ter esse olhar, ter esse carinho, esse cuidado, sabendo que sim, nós todos somos ainda imperfeitos, não tem problema. A gente está nesse esforço gradativo do autoaperfeiçoamento. Então a gente precisa ter esse cuidado também com a autoobsessão através desse comportamento do perfeccionismo. Sentir a dor que precisa sentir. Às vezes a gente fala assim: ah, o espírita não pode chorar, o espírita não pode sofrer porque o outro está internado, porque ele sabe que a vida é transitória. Não, a gente é ser humano, a gente está na carne, a gente sente saudade, sente dor, sente amor, carinho. Então, se você está lá com o teu amigo internado, você ora por ele. Se ele faz a passagem, a gente sabe que é transitório, mas você vai sentir a saudade dele. Não tem problema nenhum. Você não vai ser nem melhor nem pior, você tem que sentir, porque quem não sente nada, quem é indiferente, não ama. Quem é indiferente não ama. Fala assim: ah, fulano desencarnou. Ah, desencarnou? Tá bom. Olha a indiferença. Quem é indiferente, a indiferença é contrária ao amor. E tem uma coisa interessante, pegando esse gancho da indiferença, que eu pessoalmente passei por isso na casa espírita em 2021, quando eu tive um desafio na minha vida e eu estava em outra cidade, o meu marido teve um problema de saúde e eu fiquei sozinha naquela cidade, passando pela dificuldade. Nós estávamos na época da pandemia, foi muito difícil, foi muito dolorido. Muitas pessoas oraram comigo, que foi o que fez com que eu conseguisse suportar aquele fardo daquele momento. E eu me lembro que certa vez, naquele momento lá da dor, uma pessoa ligou para mim e eu comecei a chorar no telefone com ela, porque eu fiquei emocionada de ouvir a voz da pessoa, porque eu estava distante, eu estava sozinha numa outra cidade, num outro estado. E eu fiquei emocionada de ouvir a voz da pessoa. Eu estava muito sensível. E quando eu comecei a chorar, a pessoa começou a gritar comigo e a brigar comigo. Pare de chorar! Esse é o momento de você demonstrar o seu testemunho de fé. Aí eu falei o seguinte para a pessoa: eu tenho fé. Só que se eu não chorar, eu acho que eu vou ter um treco. O choro não é demonstração de fraqueza, é desabafo. Então, algumas pessoas, acham que você sentir dor em silêncio é o sinônimo de crescimento. É um sinônimo de crescimento. Você tem que sentir a dor e tem que estar lá, igual uma pedra de gelo, sem expressar nenhum sentimento. Não pode chorar, não pode desabafar aquela sua dor, porque senão é como se você chorar ou se você desabafar, você não está evoluindo, não está crescendo moralmente, é o contrário. É o contrário. A gente tem que sentir, a gente tem que viver, porque a dor, quando ela é sentida, quando ela é uma dor educada,
Você está passando por esse desafio. Você tem fé, você sabe que isso é uma fase da vida que vai passar, mas você pode chorar, você pode ligar para um amigo e desabafar. É uma dor educadora, você está lá trabalhando a tua resignação, então você está se libertando disso também. Não é aquela dor sofrida, aquela dor martirizante. Então, a gente tem que refletir nisso. Aí a gente vê, a irmã Sidofo nos fala aqui que existem criaturas dotadas de largas fatias de conhecimento espiritual. A pessoa sabe as perguntas do livro dos Espíritos todas pelo número, pergunta e resposta, sabe falar na ponta da língua todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa sabe lá citar. Então, ela é dotada de conhecimento espiritual, sofrendo intensamente, mas que continuam orgulhosas, insensatas, hostis e rebeldes, porque não compreendem efetivamente as palavras dos espíritos. Elas acham que compreendem. Então, a gente não pode ficar cultuando essa dor. A dor, ela é transitória na nossa vida também. Ela tem início, meio e fim. A gente não reencarna só para sofrer, só para sentir a dor. Nós temos na nossa vida momentos de dor, são os desafios, e temos momentos de alegria também. A gente precisa ficar vigilante quanto a isso, senão a gente vai se entregar, abrir essa brecha psíquica, essa invigilância, a obsessão. Aí a gente vê ó, a avareza, a ociosidade, álcool, drogas, isso tudo vem se essa dor não for educativa. Geralmente, nós vemos em muitos hospitais pessoas com doenças que não têm cura, né? E essas pessoas, geralmente, a maioria, elas trazem consigo resignação. E muitas vezes elas é que consolam os próprios familiares. Muitas vezes os familiares que ficam martirizados, aflitos, não aceitam, aí já vem a questão do egoísmo. Mas as pessoas que estão passando pela dor e sabem que vão desencarnar, elas já estão se libertando, porque elas entenderam que aquele processo foi de uma dor educativa. Mas não, é o alerta da gente não ficar com aquele problema, aquele desafio que aconteceu lá no século XX, e você ainda fica lá. Ah, quando meu primo de quinto grau roubou meu namorado e eu não perdoo ele até hoje. Olha só, gente, que coisa martirizante. Esse ódio gratuito que você está levando para a tua próxima vida. Não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-la. Não é o tanto que eu sinto a dor, mas a pergunta que eu faço é: por que que essa dor bateu na minha porta? O que que eu preciso aprender com isso? Então, o espírita costuma criar neuroses em relação à proposta da reforma íntima, imaginando uma individualidade santificada e perfeita. Não é assim que acontece, tá? Todos nós aqui estamos no esforço. Não é porque nós somos espíritas que nós somos pessoas muito iluminadas. Não, não somos. Somos servos do Senhor. Não é porque estamos lá no trabalho da mediunidade que nós somos auto-iluminados. Não. A gente está servindo de veículo e muitas vezes nós recebemos mais do que doamos. Nós somos veículos, cada um de nós no seu local de trabalho, no seu local de servir. É um modo imaturo de agir, levando em consideração que estamos estagiando num mundo ainda de provas e expiações. Gente, vamos imaginar o nosso planeta no universo. Nosso planeta no universo é uma poeirinha. Nós somos poeirinhas cósmicas. Há um choque consciencial quando percebemos
quem realmente somos. Nós somos espíritos imortais. E o que precisamos modificar em nós? Ainda muita coisa. Porque a nossa capacidade de modificação é só nossa. Cada um de nós tem o poder apenas de se transformar. Eu não posso modificar meu pai, minha mãe, meus filhos, meus amigos. Eu posso tentar iluminá-los através do meu exemplo, se eu me esforço muito em fazer o bem. Eu posso trazer uma consciência da luz que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o meu modelo e guia, me dá. Mas eles vão seguir ou não esse caminho se eles quiserem. Então, o alerta são para os adornos psíquicos que criamos perante a nossa consciência. Muitas vezes nós nos achamos mais do que somos. Moralmente, a gente se acha mais do que é. Jesus falou: Eu sou a luz do mundo. Ele era a luz do mundo, ele que era o mensageiro do Pai. Nós somos seus apóstolos. Nós estamos ainda com a nossa chaminha ainda muito pequena. Quantos de nós ainda não conseguiu sair da zona de conforto e ter essa percepção da mudança? Porque ela dói. Esse quadrinho, ele é muito conhecido. Vocês já devem tê-lo visto, ele é um filminho, mas eu acho ele muito educativo, porque mostra cada um com a sua cruz, né, com seu fardo, carregando no ombro. A gente pede, né, para Deus ombros fortes. E aí mostra vários irmãozinhos, cada qual carregando a sua cruz, do seu esforço, na sua perseverança. Mas tem umzinho que ele começa a reclamar. A gente não reclama pedindo para Deus, ai Deus, esse fardo está muito pesado. Ao invés de pedir ombros fortes, ele pede para aliviar a sua cruz. Aí Deus vai, manda uma serrinha para ele aliviar a cruz dele. Só que no meio do caminho havia um despenhadeiro, um precipício, né? Que são os nossos desafios. E para atravessar aquele precipício, as pessoas conseguiam atravessá-lo através da experiência que obtiveram naquela jornada, carregando a sua cruz. Carregando a sua cruz. Nenhum de vocês pode carregar minha cruz. Esse é o meu dever, é a minha proposta de elevação. Eu não posso carregar a cruz de vocês, mas nós podemos nos auxiliar mutuamente, está lá na lei de sociedade. Se nós queremos realmente sermos homens de bem, sermos homens do mundo, que é a proposta desse item hoje, do Evangelho, que a irmã Cidufo colocou no capítulo, nós, através das nossas experiências, nós podemos nos auxiliar. Então, a irmã se fala que existem muitas dores naturais no crescimento espiritual que estabelecem um processo crônico de pressão psicológica, mas são diferentes da autoflagelação. Quando eu peço para Deus para que a minha dor seja menor do que a do meu irmão, ou eu só reclamo, a autoflagelação também é você só reclamar. Você está lá reclamando, você está se autoflagelando. Por quê? Porque ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa que só reclama, que só faz coisa errada. Aí eu não vou conseguir passar pelo precipício. Eu vou ter dificuldade. Ou eu posso até passar mais tarde se eu conseguir meios de atravessá-lo, mas vai me dar mais trabalho. Eu poderia ter suportado a cruz, ter suportado os desafios, ter feito um pouco mais de esforço, ter tido um pouco mais de boa vontade. E ela fala que alguns corações sinceros, inseridos no esforço autoeducativo, experimentam
essa silenciosa expiação. Cada um sabe a dor que habita dentro de si, mas por desconhecerem os percalços do trabalho renovador, terminam por desistir de prosseguir e se alojam no desânimo, que foi o caso do irmãozinho. Quantas pessoas nós convidamos, vamos estudar. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, mas vai para a balada, vai para o carnaval. Se fosse para ir para uma festa, a pessoa ia. Então, de forma geral, existe um trio de malfeitores da alma que a chicoteiam durante as etapas do amadurecimento: a culpa, baixa estima e medo de errar, que estão lá naquela questão da zona de conforto. Mas, apesar do sofrimento psíquico, gerenciados adequadamente, impulsionam no progresso da individualidade. Por isso, é importante estudar a doutrina espírita para a gente se educar. Então, a gente percebe que realmente é difícil, mas por que eu preciso fazer essa reforma? Como ela vai me ajudar? Como é que eu posso fazer? E tem sempre essa frase basilar de Chico Xavier, que ela é muito inspiradora. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, se eu errei lá atrás, eu não posso desfazer o que eu já fiz de errado. Mas qualquer um pode começar agora, fazer um novo fim. E, para encerrar essa nossa conversa de hoje, nós já dissemos que esse livro, nós não teremos condições de estudar esse livro sem o Evangelho. Então, esse primeiro capítulo, ele foi baseado no item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para encerrar, eu achei importante trazer o que o Espírito Protetor nos diz aqui sobre o homem no mundo. Gente, o homem no mundo somos nós. No quarto e quinto parágrafo, ele fala assim: a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Nós ainda estamos no planeta de provas e expiações. Então, alguns prazeres são necessários, mas a questão é viver esses prazeres com equilíbrio. A gente pode se encontrar numa reunião, ter uma vida social equilibrada, sem excessos. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso d'alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Foi o que nós falamos. Quais são os tesouros da nossa vida? Qual é o tesouro para cada um de nós? Porque dependendo do que seja, se for um tesouro, uma virtude moral, o que é o meu tesouro? É servir melhor ao Pai? Lá estará o meu coração. Agora, se o meu tesouro estiver ligado às sensações da vida material, aí o meu coração estará em martírio, porque é transitório. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Todos nós, de alguma forma, temos sim condições de ajudar. Muitas vezes nos basta vontade de sair da zona de conforto. O homem que vive só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si,
sua vida é de um egoísta. Eu penso, e a Ana vai concordar comigo, que quando você faz um trabalho de caridade, de sair às ruas, ver a dor daquele que está em situação de rua, você, de alguma forma, é tocado por essa compaixão. Nós sabemos que muitos estão em situação mental desequilibrada, mas quando você tira um dia do mês, um dia da semana, para se doar nesse trabalho que muitos fazem de coletas de alimentos, pensando no próximo que não tem o que comer. Nós vimos, na campanha da Páscoa, como as pessoas ficaram felizes recebendo uma caixinha de bombom, que para nós é até uma coisa banal. Mas eu penso que não é o bombom em si, é o carinho daquele que pensou no próximo. Aquela imantação de amor que estava naquele objeto que foi doado. Então, é essa a questão que nós precisamos pensar e sair da nossa zona de conforto, de egoísmo, sabe? Se libertar dessas mazelas e realmente começar a fazer essa reformulação íntima, mas sem sofrimento. Fazer o que pode, o quanto pode. Às vezes nós podemos muito mais do que fazemos, mas quantas vezes a gente coloca o nosso tempo, o nosso esforço em coisas que não vão nos levar a nada, a nada. Ah, vamos assim, assado. Ah, eu não posso porque eu estou estudando isso, estudando aquilo, lendo, vendo filmes, indo em excursões. Sim, mas pensa na tua vida como um espírito imortal. Enquanto nós não nos enxergarmos como espíritos, hoje em dia, eu sempre penso o seguinte: se eu vou fazer um curso, eu tenho que pensar, esse curso vai servir para quê? Será que vai me agregar? Tudo bem, a gente está numa vida material, tem que pensar nisso, é um fato. A gente não vai ser hipócrita de não dizer isso. Mas quantas outras coisas a gente não faz agregando, não agregando valores que vamos levar para a nossa vida de espírito imortal? Então, o emprego do tempo também é uma forma de não sermos egoístas. Temos que pensar nisso. Bom, eu já falei demais. Quem quiser falar alguma coisa que acrescente nessa questão desse capítulo hoje, fiquem à vontade. Muito obrigada por me ouvirem. Eu quero falar da imagem da cruz. Jesus já falava, né? Pegue a sua cruz e venha, né? Caminhe. Não falava, deixa que eu vou carregar a sua cruz com você. Cada um com a sua, porque a evolução ela é individual, o crescimento é individual. A gente pode até ajudar o próximo, né? Com o nosso conhecimento, com o nosso carinho, com o nosso apoio, com a nossa atenção. Até ensiná-lo como fazer, mas ele tem que fazer e caminhar. E hoje em dia você vê muito pessoal querendo que o outro caminhe por você, né? Essa é a grande verdade. Hoje em dia você vê que todo mundo quer que caminhe, alguém caminhe por você. Não quer se esforçar, não quer, porque não tem tempo, porque não está com vontade, ou que dá trabalho, a maior parte que dá trabalho não tem tempo. Só que vai chegar lá na frente, não adianta, você vai ter que fazer a sua Preguiça parte. também, Débora, é uma É palavra que a preguiça. gente não gosta de usar, mas é verdade, é preguiça. Preguiça. Preguiça de pensar, de se modificar, de mudar dá trabalho. Se modificar dá muito trabalho, né? Mas você tem que dar o primeiro passo. Então, quando Jesus falou, pegue a sua cruz e venha, é por isso mesmo, é pegue a sua cruz. Eu não vou carregar a sua cruz, não, eu posso te ajudar, mas carregá-la é individual. E acho que as pessoas hoje em dia querem muito facilidade, né? Sendo que nós não estamos em tempo de facilidade, né? Estamos em tempo de execução. A parte de facilidade foi lá na época de Jesus, que era mansinho, agora é na época de executar. Agora já foi dado o tempo da gente executar o que a gente aprendeu esses milênios aí, vem aprendendo e não bota em prática, né? Por isso que eu acho que quando Jesus fala, pegue a sua cruz e venha, eu acho que é o mais fascinante, né? Mostrando que você tem que fazer a sua parte, não tem jeito. Não, e é Uma hora você vai ter que fazer interessante. a sua parte.
É interessante que fala que quando você carrega o seu fardo, a sua cruz, você está capacitado a passar pelo precipício com segurança, que é o que a imagem mostra. A pessoa carrega lá a tua cruz cansado, exausto, mas quando vai passar pelo precipício, ela passa seguro, porque ele vai de uma ponta a Serena. outra. E quando você quer a facilidade, a cruz está leve. Por quê? Porque o outro fez por você. Então, muitas vezes, quando a gente acha que está ajudando o outro, a gente não está ajudando. Está tirando a oportunidade dele de evoluir. O que a gente não pode nisso tudo é se martirizar, às vezes, quando diz não. Aprender a falar não é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm no início, né? Ainda mais quem é espírita, que acha que tem que falar sim para tudo, que você é espírita, você é caridoso. Só que a gente tem que saber a hora que tem que falar não, até para o bem do outro, você tem que aprender a falar não. Se você sempre falar sim, você também não vai estar ajudando o outro a evoluir, porque se você sempre faz sim, sempre ajuda, sempre está dando a mão, sempre faz a parte do outro, você está prejudicando ele também e a você, porque você está se martirizando, carregando duas cruzes, a sua e do outro. É isso aí. Esse é o ponto. E a gente não pode carregar essa culpa. A gente não pode carregar essa culpa e também não Culpa, essa pode. palavra é muito forte. Culpa. Tudo Culpa a é gente não culpa. pode. E Tudo a a gente sente culpa culpa. é uma brecha psíquica para autoobsessão muito séria. Por isso que, Sim. graças a Deus, existem os terapeutas que nos ajudam a perceber que não é dessa forma que nós pensamos. A Não precisa gente se sentir precisa viver culpado. não sem martírio, sem martírio, sem aflição. Esse é o trabalho que nós devemos fazer, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o roteiro de felicidade para nós. Esse livro, ele é todo baseado no Evangelho. Todo início de capítulo, quem for responsável por cada capítulo está lá. E é nosso dever, cada um de nós que vai fazer o capítulo, olhar o item, estudar o item junto com o capítulo, para poder perceber qual é a ideia da autora espiritual, porque isso é nós agregarmos valor para nós, porque o nosso dever é estudar o Evangelho. Quantos de nós não estudam o Evangelho? Para eu poder praticar o Evangelho de Jesus, eu preciso compreendê-lo. Para eu vivenciá-lo, primeiro eu preciso compreendê-lo, eu preciso estudá-lo. Daí esse estudo vai nos capacitar a uma vivência mais intensa, a uma vivência mais compassiva, de olhar para o outro, sentir. A gente não pode ser hipócrita de olhar para a pessoa na rua, um desconhecido, eu amo esse meu irmão. Não, mas você vai olhar para o outro de uma forma mais caridosa, mais afetuosa, Acolhedora. acolhedora. Vai olhar lá para o irmão que está lá no metrô te empurrando, te chutando, e vai pensar: Senhor, dai-me forças com a minha cruz. Entendeu? Você não vai sentir mais raiva, você vai trocar de lugar, porque Você vai você sentir aquele porra, vai pensar assim, sem martírio, sem martírio. tem martírio. Aí você já vai se transformando, fazendo aquele movimento de autotransformação. A gente está rindo aqui, mas é verdade. O que Você é um vai empurrão diante de antigamente que cortava braço? Não é nada. nada, perdi a Antigamente tinha, cabeça. perdia a cabeça, hoje em dia é só um empurrão. O É que é um só um empurrão? empurrão. Nada. Exatamente. Mas para chegar nessa conclusão, sem querer partir para o MMA do metrô, do vagão do metrô, você tem que ter essa consciência cristã. Sim. Esse é o objetivo desse estudo. Porque eu não vou entrar num duelo por causa do meu ego. Mas para Você tem que chegar, silenciar seu ego. exatamente, Pensar mas que não é sobre você, sim, é Débora, sobre o mas outro, né? para silenciar o ego, você precisa entender do porquê de silenciar o Sim, ego. sim. E para a gente Estudando o entender tudo Evangelho, isso, a gente precisa se autoconhecer. Então, é um processo que ele demanda duro. muito trabalho. É muito trabalho. E Mas essa é a isso são proposta. milênios de vida.
Sim, são várias reencarnações, mas muitos de Cada nós pouquinho, até cada uma a hoje ainda gente. não compreende. Ah, mas aos pouquinhos vai compreendendo. Tem um infinito de vidas para aprender. Deus é bem caridoso nesse ponto. Ele Mas a gente espera, quer paci- adiantar. ele é paciente. Deus é tão paciente. É um pai super amoroso e paciente. Ana e Maria Silvia, vocês querem compartilhar alguma coisa que vocês acharam bom, que vocês, todo mundo leu o capítulo, né? Sim. Eu queria falar assim, da riqueza desse capítulo, porque a gente tem que sempre lembrar que a gente está aqui e o capítulo é para a gente também, né? Porque as pessoas podem pensar assim, outro dia alguém comentou comigo, você faz, vocês fazem a reunião, aí vocês fazem o vídeo para as pessoas. Bom, também, mas em primeira instância, se eu estou aqui É é porque para eu preciso gente. ouvir, né? Se eu estou nesse livro, se eu cair no clube do livro e esse livro veio, ele é para mim. E aí esse capítulo tem muita coisa para mim, entendeu? Eu queria, assim, a gente já falou de algumas coisas que são com certeza para mim, eu falei, vou aplicar na minha vida, mas tem uma coisa muito importante para mim, que é a questão que a gente às vezes se move pelo sofrimento, né? Assim, a gente é o que tira a gente da zona de conforto e faz com que a gente procure uma situação de equilíbrio. Então a gente faz um movimento para se equilibrar, ou seja, um movimento rumo à felicidade. Dá um medinho, dá uma insegurança, né? Porque você tem um desconforto que é conhecido. Então você se acostuma com aquela mediocridade de estar infeliz. Aí, o que que acontece? Não sei se para o bem ou para o mal, às vezes a infelicidade vai piorando. Então você está acostumado com aquilo ali, não está sentindo que está ficando cada vez pior, que as coisas estão piorando, que você está adoecendo. Até que às vezes chega a situação que o capítulo bem chama muito essa questão, atenção para essa palavra de martírio, que chega uma situação de martirizante e que você quase que é obrigado a fazer um movimento de cura, de De saída, né? caminhada, né? De caminhada, né? De caminhada. Então, assim, eu estou falando muito por mim também, tá? Tem, às vezes, muito orgulho de falar assim, não, eu aguento, não. Tem gente que, poxa, no mundo tem tanto sofrimento e eu estou tão bem, né? Você faz essa comparação para relativizar o seu incômodo. E aquilo vai passando, porque você tem uma rotina que vai te envolvendo, você não tem a consciência das coisas e, às vezes, você acaba numa situação que as coisas vão piorando e que chega nesse patamar muito pesado acaba, de alguma forma, te obrigando a fazer uma movimentação. Quando você faz essa movimentação, a primeira coisa que se depara é isso, é o desconhecido. Eu estou saindo de uma situação horrível, mas que eu conheço, para uma outra que eu não sei o que é. Então, eu queria dizer para mim mesma e para todo mundo que a gente tem que dar esse voto de confiança em nós, né? Porque a gente tem Condições, dentro de né? nós um código que a gente sabe dos ensinamentos que a gente tem, da nossa bagagem espiritual, que não é bagagem só dessa vida, e a gente tem a espiritualidade amiga. Ela se manifesta tanto naquilo que não se percebe, quanto nos amigos, nos familiares que estão ali sendo instrumentos à sua volta de suporte, né? Então, às vezes, uma palavra amiga te desperta para uma situação que você, no seu dia a dia, nem notou. Então, se você é amigo, se você vê uma pessoa que está nessa situação, essa conversa sensível pode ser muito importante, porque a pessoa pode não perceber que ela está caminhando numa escala de sofrimento martirizante, de adoecimento, né? Isso é muito importante. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção é a questão do que eu controlo e o que é do outro. Porque a gente, às vezes, sai da nossa esfera de atuação, que é o meu universo, aquilo que eu posso controlar. A Fernanda mostrou isso muito bem naquela figurinha, né, Fernanda? Eu tenho meu pensamento, meu ato, e tenho o do outro. E o do outro eu não controlo, o do outro é dele, pertence a ele, é uma escolha dele. A gente pode dar conselhos para os que estão abertos a ouvir, né? Porque também não vamos aqui ficar aconselhando pessoas que não estão abertas, a gente vai criar conflito, tem que ter essa percepção de terreno fértil, né? De que a pessoa está apta a ouvir. E conselho, mas a escolha não é nossa, né? Não nos pertence.
E aí, nesse ponto, tem que confiar mesmo em Deus, né? Porque aquilo que não pertence a mim está nas mãos de Deus, né? Está nas mãos da espiritualidade, está no livre-arbítrio do outro. Tem que ter uma leveza com isso, que eu estou buscando agora essa leveza. Então, foi muito É bacana ver isso libertador, aqui. né? É libertador. Você falar, não, o que é Poeta, meu, eu posso mudar. O que é do outro, eu posso Quando, só pedir a Deus que ele cuide. eu acho que essa quando, fase, essa... Fala, Fê, depois eu quando falo. eu adoeci em 2022, que eu, na verdade, eu já estava adoecida há muito mais tempo. Mas 2022, pela falta de compaixão, eu cheguei no ápice e adoeci e realmente chegou, você falou uma coisa muito interessante, chegou no martírio. Foi a queda e graças a Deus aí vem a questão da nossa fé. Como eu sou uma pessoa que eu nunca assim estou sozinha, eu sempre estou rodeada de pessoas amigas, muitos estavam orando comigo pela dificuldade que eu estava passando, psíquica, e muitos me ajudaram, muitos me ajudaram. E quando a gente tem esse grãozinho de mostarda de bagagem que a doutrina espírita nos proporciona, quando a gente se esforça, esse grãozinho de mostarda, essa fezinha, né, que Jesus falou, se tiveres a fé do Uhum. tamanho de um grão de mostarda é o suficiente. E eu saí daquela minha zona de conforto do sofrimento, porque eu já não estava mais cabendo naquela situação. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Doeu, incomodou, foi difícil recomeçar numa outra atmosfera, com outras pessoas, foi muito difícil. Trabalhar intimamente as mazelas que estavam em mim foi muito difícil, um processo que até hoje eu ainda estou trabalhando, mas foi tão libertador quando eu voltei, diferente, renovada, ainda me renovando, me reformando, mais consciente do que eu preciso modificar em mim, mais amadurecida. Então, quando nós saímos daquela zona que não nos cabe mais, que muitas vezes há o sofrimento ali, mas a gente tem o medo, né, de querer ultrapassar porque o desconhecido incomoda. E para todos os que vão nos ouvir, como é libertador, os recomeços são libertadores. Então, não tenham medo de recomeçar. E aí, Todos os e aí dias nós você, recomeçamos quando acordamos. E essa força está dentro da gente, né? Às vezes a gente está numa situação que a gente não enxerga essa força, mas acredita, ela está em nós, né? Porque a gente tem o nosso instinto de sobrevivência e a gente sabe que precisa buscar felicidade. Então, eu acho que as pessoas que saem realmente dessa situação, como você, como eu, como tantos, e a gente volta mais amadurecido e com mais conhecimento de nós mesmos, né? Se eu É não isso tivesse aí. passado por isso, eu não Conhecimento. saberia que eu e poderia você, fragilizar a este ponto, né? e você percebe quanto tempo você gastou num sofrimento que você não precisava ficar tanto tempo ali, né? Isso. Nas próximas situações, não precisa chegar no martírio, né? Não Antes precisa disso, chegar no martírio. esse sofrimento, esse incômodo, tenha a calma, a pausa na sua vida de olhar de fora e falar, não, está incomodando, estou sofrendo e posso tentar mudar, né? Pedir Eu acho ajuda. que a palavra-chave para continuar nesse processo e não deixar chegar ao ponto do martírio é a perseverança, independente do momento que você esteja passando. Então, eu endosso a fé que a Fernanda falou, você também abordou, junto com o termo perseverança, que cada um que esteja ouvindo nosso estudo aqui, pense bastante nisso. É duro sair do conforto, é duro se autoconhecer, mas é muito, muito libertador e vale a pena.
Eu queria comentar, Ana, quando você estava falando do outro, né? Eu acho que o maior aprendizado nosso é a gente perceber o que não é nosso. Porque não é. O que não é nosso, que é do outro. Aquela agressão é do outro, aquele mau comportamento é do outro, aquela intenção é do outro, não é com você, né? Não é seu. Aquela energia Uhum. não é sua, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que... É só com o aprendizado que você vai percebendo É. quando vem aquela energia, você, tipo, isso não é meu. Não vou me modificar nem me abalar com essa energia, porque essa energia é do Sim. outro. Mas, Cabe ao outro, né? Débora, para a gente compreender isso, aí eu já Demora. vou para o campo da terapia. Para você chegar a essa conclusão só fazendo terapia, ou você sendo. Às vezes, nem a pessoa que é terapeuta tem essa percepção da vida dela. Então, para Sim, você chegar a essa conclusão de que a agressão que o outro faz com você é dele, os maus tratos é dele, não está relacionado a você, então sim, chegar à percepção que a gente não precisa se martirizar por isso, dói, 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 mas a gente não precisa se martirizar só com terapia. Porque quando nós reencarnamos, cada qual nas suas famílias, nós trazemos conosco as percepções da vida passada e dessa vida também da nossa vivência na fase sim. infantil. Então, para chegar a essa percepção que é do outro, só você se estudando muito, você fazendo a terapia, e graças a Deus, para quem estiver ouvindo, for aqui do estado do Rio, ou procure nas suas cidades os serviços terapêuticos gratuitos. Também existe serviço terapêutico gratuito. Isso é Muito importante a bom. gente se informar. Então, existem terapeutas que atendem na rede pública de saúde, existem hospitais, até particulares, que têm essa cadeia de terapeutas. Então, vale a pena nós nos informarmos para buscarmos saídas para esses desafios que é natural da vida, só que não precisa ser com martírio. E a Podia ser, gente só vai. podia ser mais leve. A gente tem que É, aprender a tentar não mas chegar na fase do martírio. Não, assim, tudo é a gente aprendizado. com o tempo, com o aprendizado, a gente vai chegar na fase que a gente não vai chegar ao ponto do martírio, né? Pode ser uma dorzinha leve, mas não de martírio, né? Acho que com o tempo, o Tão aprendizado, com o profundo. estudo, a gente vai É. melhorando. Sempre melhorando, né? Por isso que a gente precisa estudar, se instruir para aprender a amar, fazer sempre o melhor, para perseverar, sempre perseverando. Então, muito obrigada, meninas, pelas colocações. Foi uma ótima noite. Que Deus nos abençoe na, nessa jornada de estudo desse livro, que eu acredito que deva ser muito instrutiva para cada um de nós, com percepções diferentes, com vivências diferentes, mas sempre caminhando com Jesus. E vamos pedir para a Ana Cecília fazer a nossa prece para encerrar essa noite iluminada. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Espíritos amigos, protetores da nossa reunião, a gente agradece mais essa oportunidade de estarmos juntas. Agradecemos os ensinamentos que nos vieram hoje, as inspirações que certamente nos chegaram. Pedimos pelas duas companheiras que hoje não puderam estar aqui, que elas possam ser protegidas e que possam estar conosco na próxima semana, no próximo mês. Senhor, gostaríamos de pedir que esses ensinamentos entrem em nossa vida, que a gente consiga afastar a culpa, o medo de errar, que o Senhor possa nos fortalecer a nossa estima, que possamos nos valorizar, que possamos caminhar para a evolução, que possamos encontrar o equilíbrio, que sejamos também ferramentas para os que estão à nossa volta, os nossos amigos, aqueles que a gente encontra no nosso dia a dia, possamos inspirá-los através de nossos atos, com palavras que são fraternas e acolhedoras, e possamos compreender que o próximo tem estágios diferentes de evolução, dores diferentes das nossas, mas que cada um caminha para a felicidade e para a aproximação de Ti. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.